Oi, que bom que você está aqui para assistir mais uma entrevista do canal Leda Nagli. Sabe o que eu vou te pedir? Vou te pedir para escrever nos comentários aqui embaixo o que você achou da entrevista, para compartilhar, para curtir, para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você é inscrito, avise aos seus amigos para se inscreverem. Conto contigo, hein? Mesmo não tendo dois vocábulos para o termo palavra, entender que tudo que eu falo tem consequências, positivas ou ruins. Dificilmente uma palavra fica neutra. Apesar desse caos imenso que o mundo possui, Leda, ainda há crianças sorrindo, ainda há amigos se cumprimentando, ainda há o milagre da vida. Não é que você agora só vai ficar ouvindo quem te bate palma. Não, a crítica te ajuda a crescer. Mas eu não posso, e até uma sugestão que eu dou para quem está nos assistindo, eu não posso guiar a minha vida pelos que me odeiam. Nós devemos superar essa ideia de catequizar o outro. Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. O que eu falei para os atores e atrizes? Olha, você dificilmente vai encontrar alguém na rua que vai falar para você assim, obrigado, eu desisti de me matar porque eu assisti sua peça interpretando Nelson Rodrigues. Mas é provável que vocês vão amanhã encontrar muitas pessoas que vão agradecer chorando, que tiveram uma mudança de vida por causa da novela bíblica que você interpretou. Eu estou aqui para conversar com o arqueólogo, teólogo, professor Rodrigo Silva, que comanda toda uma orientação à Rede Record sobre os seriados, sobre as novelas, do ponto de vista teológico, que é um homem que tem cursos de teologia, é um palestrante, enfim, nós temos muitas coisas para conversar. Rodrigo Silva, Arqueologia. E eu convido você a se inscrever no meu Instagram, Leda Nagli Oficial, se você ainda não é inscrito. Por quê? Porque hoje eu estou comemorando, cheguei a 900 mil pessoas e eu quero chegar a 1 milhão. Estou te convidando para vir participar comigo. O Rodrigo Silva vai participar agora, Rodrigo Silva Arqueologia, agora dessa live que a gente vai fazer falando dos sonhos, dos relacionamentos. Olha ele aí. Olá, boa noite. Que Boa prazer, noite. viu, Leda? Olha, sou seu fã de muito tempo. E quando o Duda falou comigo, olha, eu sou filho da Leda Nagli, eu falei, rapaz, eu mando um abraço para sua mãe. Eu lhe vi uma vez de longe no aeroporto do Rio de Janeiro. Se eu não estivesse atrasado para pegar o meu voo, eu ia lá para poder tirar uma foto e ver pessoalmente. Estava na porta do aeroporto Santos Dumont. Olha só, fico muito comovida, muito honrada. Muito obrigada. Prazer é meu, viu? Eu Muito falei isso com o Duda, obrigada. inclusive. Eu fiquei muito feliz quando o Duda me falou de você. Posso chamar de você, né? Por favor, deve. É um prazer, viu? E me falou de você, fiquei muito feliz. E assisti várias entrevistas suas. E é tão rico assim o seu arsenal de conhecimentos que eu não sei nem por onde que eu começo. Que isso. Porque eu falei, é arqueólogo, é teólogo, é professor, é palestrante, tem cursos online e tem uma experiência, né? O dom da palavra, que tem uma significação tão grande e tão necessária nesse momento de tantas raivas, tantos ódios, tantas incompreensões. Eu queria começar falando disso. Como é que você está vendo esse momento assim tão delicado? Porque eu acabei de ler um título, passei assim rápido. Uma moça escreveu um artigo no jornal dizendo desde 2018 eu não comemoro nada por ódio. Nossa. Quer dizer, o que ela está construindo dentro dela, fora, eu nem sei o ódio de que ela tem e nem por quem, mas é uma coisa terrível, né? Porque ela está cozinhando isso. Não é? Com certeza, com certeza. E as pessoas, eu vejo pessoas dizendo, não sei como eu vou falar com meu pai, porque ele votou no fulano e eu votei no fulano. Como assim? Uhum. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esse desentendimento. Onde é que Olha, isso vai parar? é interessante que nós vivemos um paradoxo, Leda. E você que, jornalista,
com muita experiência, você sabe que a palavra foi o seu ganha-pão, se me permite dizer assim, né? Seja a palavra escrita, seja a palavra falada. E nós vivemos um paradoxo, porque este é o tempo de maior comunicação de toda a história. Veja, eu estou na minha casa, você está na sua. Esse bate-papo podia ser feito se eu estivesse em Israel e você no Brasil. Hoje, uma chamada para o Japão não custa nada. Com um sinal de Wi-Fi, você fala, e olha que nem chegamos ainda no 5G. Mas apesar de ser um tempo de tanta facilidade de comunicação, é a época em que as pessoas menos se entendem. Parece que nós temos muitos vocabulários, mas não temos diálogo. Eu acho interessante que, no passado, os gregos faziam uma diferença entre o termo palavra. Nós, em português, só temos um termo, palavra, né? Mas os gregos falavam de logos, que é uma palavra formatada, e falavam também de rema, que é a palavra pronunciada. Então, quando eu falo aqui leda nagli, rema, eu estou pronunciando. Quando eu escrevo isso num papel ou entalho, num pedaço de madeira, aquilo ali é logos. E é interessante que o logos é a consequência do rema, porque eles entendiam muito que tudo que você fala vai se materializar de alguma forma na história, em consequências boas ou ruins. Os franceses herdaram essa dicotomia dos gregos, que você tem em francês a palavra mot e parole. A gente em português só tem um termo, só palavra, né? Mas talvez a gente podia, mesmo não tendo dois vocábulos para o termo parábola, para o termo palavra, entender que tudo que eu falo tem consequências positivas ou ruins. Dificilmente uma palavra fica neutra. Dificilmente. E como é que a gente vai conviver com esse sentimento de ódio reinante? Eu não sei onde é que estava guardado tanto ódio, né? Tanta raiva, tanto rancor. Talvez a pandemia colocou à tona muitas coisas que estavam em nível de inconsciente. Para mim pode parecer um pouco clichê o que eu vou dizer, mas o que eu tenho feito na minha vida, não vou dar como receita de bolo que vale para todo mundo, mas para mim tem funcionado. É colocar em prática a oração de São Francisco de Assis. Que, embora tenha o nome São Francisco de Assis, não é do São Francisco de Assis que existiu. Essa oração, ela foi encontrada em 1912 e depois ela foi publicada no jornal e alguém colocou junto com uma imagem de São Francisco de Assis e acabou emplacando na história com o nome de Oração de São Francisco. Mas não importa quem é o autor, ela expressa de maneira viva o sentido do evangelho que eu creio. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E assim por diante. Ou seja, uma vez, vou contar em forma de uma parábola curta, 2 vendedores foram mandados para uma cidade para vender sapatos. O primeiro era pessimista. Depois de uma semana na cidade, ele mandou uma carta para a empresa pedindo para voltar, para ir embora, porque eles o mandaram para lá por perseguição, porque ele chegou numa cidade que todo mundo andava descalço. E ele falou assim, por que vocês vão me mandar prender sapato numa cidade onde todo mundo está descalço? Eu quero demissão, eu vou embora daqui. Pouco tempo depois, a mesma empresa mandou para a mesma cidade um outro vendedor de sapatos com uma mentalidade mais positiva. Depois de uma semana, ele também mandou uma carta. Por favor, deem-me todo o estoque que vocês têm, porque ninguém usa sapatos aqui. A hora que eu lançar a moda, eu vou ficar rico. E sem concorrência. Então, eu tenho procurado na minha vida, mesclando essa historieta que eu contei, a oração de São Francisco, falar assim, Senhor, é tão bonito declamar a oração de São Francisco de Assis, mas, na prática, será que ela funciona? Aí eu tento tornar a oração de São Francisco de rema, palavra pronunciada, em logos, palavra formatada. Sabe? O outro vem com agressividade, demonstre o amor. O outro vem com rispidez, demonstre cortesia. E tenha certeza, a vida lhe dá muito do mesmo. Não é um conselho barato de autoajuda, mas para mim tem funcionado. A vida me dá muito do mesmo. Ou seja, eu encontro muitas pessoas doces e afáveis. E um exemplo, estou falando para uma aqui que eu sempre admirei, nunca pensei que eu ia ter a oportunidade de bater um papo com você. São presentes que a vida vai lhe dando à medida que você permite receber esses presentes. E como eu entendo vida como um sinônimo de Deus, a partir de Viktor Frankl,
Então eu posso dizer também de uma forma teológica, Deus vai dando esses presentes à medida que eu estou disposto a recebê-los. Eu fico muito grata pelo carinho que você está demonstrando comigo e gosto muito dessa questão de Deus, da fé, sabe? Eu sou uma mulher que crê e gosto de quem crê. E você, eu queria saber como é que Deus e a fé entrou na sua vida. Desde sempre? Desde Porque sempre. eu vi uma entrevista sua em que você disse que teve uma infância difícil, Foi. uma família complicada, Uhum. né, com dificuldades de relacionamentos familiares. Tive. E como é que você buscou? Como é que você encontrou com Deus e como ele te fortaleceu para você Uhum. vencer todos esses obstáculos? Olha, permita-me responder essa pergunta fazendo um paralelo com Santo Agostinho de Hipona. Dos livros que Santo Agostinho escreveu, para mim, o best-seller, a obra máxima dele foi As Confissões. Porque nos outros ele é um teólogo. Nas Confissões ele é o Agostinho mesmo, né? E ele usa uma expressão ali que ele fala que a graça me seduziu. Mas essa palavra seduziu, na língua latina que ele usou, não tem o sentido vulgar que poderia ser dado hoje, de um cara que seduziu a menina. Assim, ela me envolveu. Então, eu usando as palavras de Agostinho, eu posso dizer assim, eu senti um chamado, uma sede de Deus desde cedo. E eu tinha aquela sensação que se eu estava com sede, essa fonte d'água existia em algum lugar. Eu não sabia o nome dela, não sabia o formato. E, aliás, até hoje eu não sei, porque os teólogos não são especialistas em Deus. Você pode fazer um doutorado em jornalismo e ser especialista em jornalismo ou em biologia, mas em Deus eu não tenho como ter um doutorado em Deus. Estamos sempre aprendendo coisas a respeito dele. Mas nessa minha busca, eu sentia que ele estava comigo, sabe? E naquela dor toda que eu sentia, eu via uma forma de buscar o transcendente e uma sensação assim, Senhor, eu quero mostrar para o mundo que o Senhor existe. Desde pequeno, nas minhas vicissitudes, a ponto que, antes de entrar nessa live, eu estava justamente conversando no telefone com um amigo meu que passou por uma experiência, ainda está enfrentando uma experiência muito grande de depressão. E eu partilhei com ele a Você minha... já teve uma depressão Tive, forte. exatamente. E por isso até a gente estava conversando. E eu falei com ele o que vou repetir agora para vocês. Não sou masoquista, mas, salvaguardadas as devidas compreensões do termo, deixe-me dizer que hoje eu dou graças a Deus pelas experiências ruins, por 3 motivos. Em primeiro lugar, eu sobrevivi a elas. Segundo lugar, elas me tornaram mais fortes. Terceiro lugar, eu posso olhar nos olhos de quem sofre e falar com ele, eu te entendo. Mesmo que a dor não seja a mesma. Não interessa se é dor de cabeça ou dor de dente. Dor é dor. Então, não estou dizendo que Deus se compraz no sofrimento, eu não tenho essa visão kármica da vida, mas uma vez que algo que o próprio Deus não desejou aconteceu, ele transforma aquilo em bênçãos. É como se Deus fosse especializado em reciclagem. E eu pego toda a minha dor e eu a reciclo em palavras de ânimo e menos julgamento. É como se eu falasse com outro, eu entendo, eu também estou com medo. E eu já consegui alcançar mais corações admitindo que eu também estava com medo do que tendo respostazinhas de plástico tiradas de almanaque, sabe? Eu não vejo problema em me humanizar. O próprio Deus se humanizou quando ele encarnou em Cristo Jesus, né? Você acha que Deus está entre nós? Com certeza. Eu respondo essa pergunta. Curioso, essa mesma pergunta foi feita por um jornalista ao Viktor Frankl, que eu acabei de citar. Viktor Frankl foi sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz e Dachau. Ele esteve 2 vezes em Auschwitz e 1 vez em Dachau. Ele enfrentou o inferno no sentido máximo que alguém possa imaginar. Quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial sabe que os judeus passaram. Ele tinha ainda a tatuagem aqui do número de série e ele sobreviveu. E o jornalista fez uma pergunta muito semelhante. A única diferença da sua pergunta para o jornalista é que você perguntou no presente do indicativo ativo e ele perguntou no passado. Ele perguntou onde estava Deus em Auschwitz. E Viktor Frankl falou, ele estava em Auschwitz. E o jornalista falou assim, mas como? E aquilo tudo que aconteceu, ele falou, com todo respeito, você estudou Auschwitz, eu estive lá. E Deus estava comigo. Apesar desse caos imenso que o mundo possui, Leda, ainda criança sorrindo. Ainda amigos se cumprimentando.
ainda é um milagre da vida. Ontem mesmo nasceu a filhinha de um ex-aluno meu, ainda é um milagre da vida. Então, eu sempre gosto de citar pensadores para fazer mais viva a minha resposta por comparação. A música What a Wonderful World, que a música fala, né? Eu vejo, muita gente pergunta assim, que antes de cantar foi o Armstrong, né? Que ele era trompetista, mas essa música ele cantou com aquela voz rouca, e em algumas versões originais em inglês, ele primeiro fala da guerra do Vietnã, com as coisas, e ele pergunta assim, algumas pessoas me perguntam, ei, Pap, que é assim que os americanos negros falam, né? Por que você fala que esse mundo é um mundo maravilhoso? Eu vejo guerras, você não vê guerras. Aí ele fala, né? Eu vejo amigos estendendo a mão, apertando a mão, dizendo, como é que você está? Eu vejo crianças. Eu posso falar, esse ainda é um mundo maravilhoso. Apesar dos pesares, eu ainda vejo Deus aqui em muitas instâncias da vida. Porque às vezes a gente fica muito descrente, assim, muito assustado. Você vê o maltrato ao outro, as populações de rua, a fome, não é? O racismo. Uhum. Esse é um assunto também que eu queria tocar com você, porque eu não acredito que você não tenha passado por episódios delicados nessa área, no mínimo, né? Uhum. Porque, na verdade, eu não sei se o racismo está mais evidente agora ou se ele tem mais visibilidade agora. Uhum. Se antes havia, sei lá, nos anos 60, 70, as pessoas eram mais discretas. Eu não via ninguém xingando ninguém usando palavras assim desagradáveis porque uma pessoa é negra. E agora a gente vê isso. Ontem mesmo eu estava vendo na internet um rapaz do nada xingando uma caixa do supermercado de macaca, acabou preso. Por quê, meu Deus? Por quê? Uhum. Eu não consigo entender isso, entendeu? Como é que a gente não supera uma coisa tão óbvia, Tão né? óbvia, né? Eu vou responder essa pergunta em 3 níveis. A primeira delas é a seguinte. Eu também não sei responder, estou sendo muito honesto, se nós estamos vendo um aumento de casos ou uma revelação do que antes estava oculto. Não só do racismo, do feminicídio, por exemplo, o número de mulheres que são mortas. Será que hoje há mais mulheres mortas do que no passado? Ou agora apenas nós estamos sabendo coisas que no passado ficavam às escuras? Eu não tenho uma resposta. A gente tem mais visibilidade hoje, né? Exatamente. Eu confesso que eu ainda não tenho uma resposta tácita para dar. Não, estão havendo aumento de casos ou apenas maior revelamento. Segundo nível, o Brasil, Leda, ele tem o pior tipo de racismo que eu posso imaginar de todos. Eu vou explicar por quê. O racismo do Brasil, ele é subliminar. Eu enfrentei uma situação recente que eu senti que foi uma situação de racismo. E quem está na pele percebe. Permita-me dizer, por exemplo, eu vou falar, você não é negra, mas você é mulher. Assim como tem o preconceito contra o negro, tem como a mulher. Sim. Você pode, às vezes, perceber numa reunião de pauta, na sua experiência como jornalística, sem querer entrar em nenhum assunto que quebre a ética, mas eu imagino, estou supondo, que talvez houve uma reunião de pauta que você tinha um chefe do departamento que ele não gostava de você porque você tinha as duas coisas que ele não gostava. Você era boa no que fazia, representava ameaça, e era mulher. Aí você nota que todo mundo dá as suas pautas ali, os seus palpites, e quando você fala, ou ele desdenha, ou ignora, e é claro que ele está sendo machista, mas só que assim, você não tem uma materialidade disso, a coisa é muito superficial, muito subliminar, como eu falei. Então, por exemplo, os casos de racismo que eu já enfrentei... Não tenha dúvida, porque como eu sou jornalista há 48 anos, você pode imaginar que quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, jovem, recém-formada, num grande jornal, o que eu não passei, entendeu? Bom, com certeza. E tudo subliminar. Exatamente. Nada com materialidade. Nada exatamente, disso, se não tem materialidade... Tudo, mas você percebe, né? A gente... É o chamado feeling, né? Exatamente, só que você não tem nem como esboçar aquilo ali, porque se você falar assim, não, ele foi machista, ele foi racista, Leda, trabalha esse seu complexo de inferioridade, ele só fez uma brincadeira. Quem não está na pele não percebe. Então, o segregacionismo que houve nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Aqui não houve uma Ku Klux Klan queimando cruz na porta de uma igreja de negros.
Eu nunca entrei num teatro ou num cinema que tinha a entrada dos brancos e dos pretos lá pelos fundos. Não tinha um banco aqui, como eu vi lá em Joanesburgo, na África do Sul, no museu lá, colored people, para pessoas coloridas. Não tem. Então, a coisa é difícil de materializar. Hoje, é lógico, com o celular na mão, você consegue trazer à lume coisas que antes ficavam às ocultas. Uhum. Agora, no terceiro tipo de Mas e essa experiência que você viveu recente? Foi uma experiência assim, a gente foi encontrar, não vou dar muitos detalhes dela, mas assim, a gente foi encontrar com uma pessoa, eu e um amigo encontramos uma pessoa, e detalhe, ele me estendeu a mão, me levou para a sala dele. Mas eu notei que na hora da conversa, o corpo fala, dizia Pierre Weil, ele se distanciava de mim com a cadeira e ia ficando perto do outro. Eu falei 3 vezes o meu nome e ele não sabia quem eu era, depois de 3 vezes. Então você nota ali nos trejeitos, e quando eu falava uma frase, até para ter um diálogo, a minha frase ficava no ar, não havia eco. Você entendeu? Não havia eco. E no final das contas, quando eu fui falar uma coisa, já deu as costas e me deixou falando sozinho. E a gente percebe, e é uma pessoa super diplomática, mas você notou ali, eu notei que o problema estava... Porque há coisas que, assim, se for falar de maneira matemática, é difícil provar que houve uma situação de racismo. É difícil provar que houve uma situação de machismo, de misoginia. Mas depois que você já está várias vezes vendo aquilo, você começa a perceber, sabe? Você começa a perceber. Então eu notei, mas aí que entra a minha filosofia de vida. Dá desânimo? Dá. Eu acho que ninguém, principalmente pessoas midiáticas, ninguém é tão bem resolvido consigo mesmo que não fique chateado com o comentário de um hater. Não é? Por mais que você saiba que é um bom profissional, mas incomoda, dói. Só que eu tenho procurado na minha vida fazer uma coisa. Isso aqui é coisa da minha cabeça, não tem nenhum teórico para embasar o que eu estou falando. Eu acredito que nós temos uma síndrome de Estocolmo às avessas. Eu vou explicar como. A síndrome de Estocolmo, o pessoal que está nos assistindo sabe, é apaixonar-se pelo sequestrador. Nós temos uma mania de apaixonar pelo agressor. Eu vou dar um exemplo. Permita-me de novo, não estou jogando confete, mas eu acho que o exemplo cai aqui na nossa conversa. Eu estou, nesse momento, tendo o privilégio de ter um bate-papo com uma das maiores jornalistas do Brasil, e não é demagogia de minha parte. Quando eu encontrei o seu filho, eu fiquei, e permita-me também falar isso aqui, eu fiquei muito assim, admirado, positivamente admirado, com a humildade do Duda. Eu acho que é bom os seus seguidores saberem também o tipo de educação que você deu à sua família, porque ele chegou para mim com humildade, ele falou assim, olha, eu sou o Duda Nagler, ator. Não, ele chegou de maneira, tudo bem, olha, prazer, eu acompanho seu trabalho, a minha mãe é a Leda Nagler, ela gostaria de ter uma conversa com você. Eu falei, não, claro, vai ser um prazer e tudo. Ele não chegou falando assim, olha, eu sou casado com a Sabrina Sato, eu sou ator. Uma humildade tremenda. Olha bem, é um rapaz que é ator, que tem milhares, talvez milhões de seguidores, com uma mãe que é uma das melhores jornalistas, e você está com todo o carinho me convidando para esse bate-papo no seu canal. Aí o que acontece? Qual é a tendência da síndrome de Estocolmo às avessas que eu estou citando aqui? Eu esqueço o Duda, esqueço a Leda e me apaixono pelo hater, que tem a 8ª série e que me xinga na internet. Eu não posso me permitir levar a minha vida de tal maneira guiada pelos que me desprezam, a ponto de pegar uma jornalista de gabarito como você e simplesmente embolar todo o carinho e respeito que você está demonstrando, embolar, jogar na cesta do lixo e colocar uma foto do hater. É estupidez fazer isso, tá certo? É estupidez. Não é que você agora só vai ficar ouvindo quem te bate palma. Não, a crítica te ajuda a crescer. Mas eu não posso, e até uma sugestão que eu dou para quem está nos assistindo, eu não posso guiar a minha vida pelos que me odeiam, senão eu não dou 2 passos, e eu acabo me tornando quase um adultério emocional, se você me permite, que eu pego todo o carinho de um ator como Duda Nagler, Leda Nagler, e outros que eu poderia mencionar, eu pego todo esse carinho, desprezo, para ficar com migalhas de pessoas que querem me odiar pela cor da minha pele, ou porque não gostam de qualquer coisa a meu respeito.
Seria a mesma coisa de trocar uma refeição em casa por um copo de cachaça com um tira-gosto no bar da esquina. Não é inteligente. Emocionalmente não é inteligente fazer isso. E é tão importante, hoje em dia, mais ainda, ser inteligente emocionalmente, não é? Para lidar com todas essas adversidades. Com certeza. É muito importante isso. E eu peço muito ajuda a Deus. Eu acho que, até se você me permite, embora o Goleman colocou esse jargão inteligência emocional e ele tem o seu lugar, eu preferiria chamar de sabedoria emocional. Eu faço uma distinção entre a inteligência e a sabedoria. A sabedoria. A inteligência, existe a inteligência artificial, mas não existe sabedoria artificial. É verdade. Né? Então, eu acho que hoje o mundo busca muita inteligência. Eu acho que seria interessante buscar a sabedoria. A sabedoria é um contato com o transcendente, que eu chamo de Deus, mas outros podem chamar por outros nomes. Esse transcendente, esse negócio do Deus, a sabedoria, ela mostra que eu não sou a última garrafa de refrigerante gelado do deserto, eu não sou o último pacote da bolacha, eu sou humano, eu sou falho, eu preciso de você, você precisa de mim, mas ela me põe no meu lugar, então eu não me sinto, eu não posso ter uma visão egocêntrica, porque eu vejo que o mundo não gravita em torno do meu umbigo, mas ao mesmo tempo eu me sinto amado por esse ser transcendente que eu chamo de Deus. Quando a gente consegue, ao mesmo tempo, se sentir amado pelo Criador do Universo e nos colocar no nosso mundinho, no nosso lugarzinho de criatura, nós alcançamos a sabedoria, que é acima da inteligência, meu ver. E essa sabedoria, que eu digo que é acima da inteligência, ela pode ser travestida, às vezes, de um português todo errado, de uma falta de raciocínio empírico e até de uma linguagem provinciana. Ou seja, às vezes eu encontro uma pessoa da mais humilde estirpe lá na roça, com uma sabedoria tremenda, e um PhD em física com uma estupidez espiritual tremenda. Você convive com ateus? Você conhece ateus? Você Sim. tenta convertê-los? Como é que você lida com isso? Uhum. Com a não-fé do outro. É engraçado. Assim como na religião, na política, nas profissões, também no ateísmo, você tem pessoas tóxicas e pessoas dialogáveis, não tóxicas. Isso em todos os lugares. Então, nesse aspecto, o ateísmo eu coloco como um sistema social, um organismo social, assim como a religião. Você sabe que na igreja, ou no budismo, no islamismo, você tem pessoas que são tóxicas e pessoas que querem a morte do outro, não é? E no ateísmo também. Tem aquele ateu que ele quer porque quer rebentar com Deus, com a religião e tudo mais. Quase como eu diria assim, um ativista daquele bem arrogante. Né? E tem ateus que são, assim, fáceis de conviver e tudo mais. Não, eu não tento convertê-los por duas razões. Em primeiro lugar, que eu acho que nós devemos superar essa ideia de catequizar o outro. Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunhas. Então eu não posso ser advogado de Deus, eu tenho que ser testemunha dele. Ser testemunha é diferente de ser advogado. Quando você é advogado, você catequiza. Quando você é testemunha, você apenas conta da sua experiência e convida o outro a participar. É uma diferença muito grande. Por exemplo, eu fui a um restaurante maravilhoso e falo com você, Leda, vá a esse restaurante, porque eles servem uma comida que você vai gostar. É diferente de eu falar assim, você tem que comer lá, isso que você está comendo está errado. Percebeu a diferença? Sim, claro. Então, eu nunca procuro catequizá-los. Agora, é claro, lógico, evidente, que pelo fato de você ser apaixonado por uma coisa, eu sou apaixonado por Deus, não me envergonho de dizer isso, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quando eu falo dele, algumas pessoas falam assim, seus olhos brilham. Seus olhos brilham. Agora, respondendo mais assim, de maneira afunilada, eu tenho muitos ateus que são pessoas tão queridas, que às vezes são pessoas que são machucadas. Ateísmo, uma palavra muito genérica, que não justifica todos os casos de descrença. Leda, há pessoas que são ateias por causa da caricatura de Deus que o pai e a mãe lhe apresentou. Ele não rejeitou a Deus, ele rejeitou aquela figura patética que foi apresentada para ele.
sabe? Ele rejeitou, às vezes, aquela forma nociva, tóxica de religião que foi passada para ele. Quem sou eu para julgar? Ele está machucado, tá certo? Ele está machucado. Então eu tenho que mostrar para ele o amor, dar as razões racionais por que eu creio e não enfiar goela abaixo. E houve até uma experiência engraçada que eu quero contar para vocês aqui. Uma vez, eu fui barrado de dar uma palestra na Unicamp. Já tem muitos anos isso. Ia ter um congresso na Unicamp lá, de fé e ciência, se não me engano, alguma coisa assim. E eu fui barrado porque eu tenho posicionamentos religiosos mais conservadores, né? Aí, na última hora, barraram. E a coisa explodiu na mídia, e uma revista de grande circulação no Brasil, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, colocou uma matéria sobre isso. E na foto dessa revista, os jornalistas puseram de propósito. Você sabe como fazer isso, né? Colocaram uma foto minha de braço cruzado de um lado e a foto do professor ateu de braço cruzado do outro, né? E na época, a rede social ainda era um pouco menos do que hoje, mas começou a pegar o fogo, né? E eu fiz o que o Cristo mandou. Eu convidei aquele ateu com um outro professor para comer junto. E quando eu fui comer, eles pensavam que eu ia todo armado ali para dar... Não, a gente só almoçou. Não falei nada. Comemos juntos uma segunda vez. Aí já abrimos um pouquinho de questão de religião. Leda, curiosamente, ele não se tornou cristão, eu não me tornei ateu. Mas nós, durante um tempo, depois nós perdemos o contato, ficamos bons amigos na época ainda do e-mail. Bons amigos a tal ponto que depois desse evento, houve um outro evento na Unicamp, onde um ex-professor de Israel meu vinha para dar uma palestra, Joseph Garfinkel, arqueólogo bíblico que defende a historicidade bíblica. E eu mandei um e-mail para ele: por favor, segure os seus colegas ateus aí, não barrem a palestra dessa vez. Ele falou: não vamos falar, porque agora eu sei que o seu trabalho é sério e tudo mais. E não barrou. Houve a palestra do professor. E tempos depois, quando eu estava num momento muito difícil da minha vida, muito mal, que até a depressão foi nesse momento, eu lembro que ele mandou um e-mail para mim. Falou assim: Rodrigo, eu não acredito em Deus, mas você acredita. E você fala com tanto carinho dele, que se ele existir, meu amigo, não desista. Deus vai estar com você. Um ateu escreveu isso. Entende? Então, tem um episódio do Evangelho, Leda, que Pedro, quando Jesus foi traído por Judas ali, estava no Getsemane, todo mundo conhece na Semana Santa, a Igreja Católica faz encenação disso, os filmes mostram, quem já leu na Bíblia. Judas vem com uma turba de homens para prender Jesus, e Judas dá um beijo em Jesus. Pedro, no desespero, toma uma espada e corta a orelha do soldado Malco. E Jesus: Kefa, Pedro, guarda essa espada, porque quem vive pela espada morre por ela. Eu aprendi com esse episódio bíblico que não é cortando a orelha de alguém que eu vou defender o Cristo. Eu aprendi com o erro de Pedro. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. É ser convicto na minha doutrina, eu tenho convicção do que eu creio, mas saber que o céu que eu espero cabe os que concordam comigo e os que discordam de mim. Qual é a sua igreja? A minha igreja, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja relativamente nova, porque ela surgiu nos Estados Unidos no século XIX. Ela surgiu a partir de um conglomerado de outras igrejas que cometeram um erro. A minha igreja, você vê como é que é a questão da reciclagem. Havia pastores batistas, presbiterianos, Christian Connection e outros grupos mais ali, que juntos com esse pregador batista chamado William Miller, ou Guilherme Miller em português, fizeram um cálculo errado e acreditaram que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Realmente eles estavam equivocados, nós não podemos saber a volta de Jesus, e quando acabou aquele movimento, muitos ficaram assim desanimados da fé, alguns voltaram para suas igrejas, e outros começaram a estudar a Bíblia, continuaram estudando a Bíblia, alguns pioneiros, e falaram: não, peraí, a gente não pode desanimar assim, porque os discípulos também ficaram desapontados quando Cristo foi crucificado. E começaram a trabalhar alguns pilares que nós temos. Entre eles, a guarda do sábado. Nós guardamos o sábado assim como os judeus o fazem. Entendemos que esse é o dia sagrado da Bíblia. A alimentação. Os adventistas, nós preocupamos muito com viver saudável. Por exemplo, uma vez eu fui aos Estados Unidos e eu conversei com um americano na hora de passar ali no controle de passaporte. Dificilmente eles conversam, mas lembra que foi que a vida lhe dá muito do mesmo, né?
E ele batendo papo comigo, aí ele perguntou, você é cristão? Eu falei, sou adventista. Aí eu perguntei, você conhece a igreja adventista? Ele respondeu, claro que eu conheço. Vocês mudaram o nosso breakfast, o nosso café da manhã. Por quê? E ele tinha razão, porque antes os americanos comiam só bacon com ovo frito e café preto, e os adventistas, mudando a alimentação, colocaram cereais. O cereal, o famoso cereal Kellogg, da Kellogg's, ele foi fundado por membros da igreja por acreditar numa vida saudável. Então, os adventistas, nós evitamos alguns alimentos, nós procuramos os 8 remédios de Deus, da natureza, que é luz solar, água pura, exercício físico, oração, dormir bem, paz com o semelhante, remédios de profilaxia, que nós não temos nada contra os médicos, temos muitos médicos e hospitais, mas não queremos engordar a conta do médico dando dor de cabeça para eles, né? Temos uma rede de escolas também, porque a gente acredita na educação como processo da redenção. Temos a igreja, acreditamos na separação definitiva entre igreja e Estado, não acreditamos em outra forma de governo, senão governo laico. E temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. E temos a certeza que a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão na igreja adventista e os sinceros que não estão nela, que chamamos de igreja invisível e igreja remanescente. Em resumo, seria esse mais ou menos um briefing dos adventistas do sétimo dia. Tem alguma restrição alimentar, certamente, né? Nós, por exemplo, somos abstêmios, nós não comemos carne de porco, não comemos frutos do mar, somos abstêmios de bebida alcoólica, cigarro, drogas também, evitamos alimentos com cafeína. Veja bem, não é que... Significa que você não toma café? Não toma café preto, evitamos também refrigerantes à base de cafeína. Não estou dizendo que você nunca vai encontrar um adventista que não tome um pouco de café, porque isso não é uma doutrina, no sentido assim, se você fizer isso, você vai ser excluído ou tomar um refrigerante à base de cola. Mas evita-se. E o ideal da igreja, repito, não é doutrina, mas o ideal é se a pessoa puder até caminhar para um regime vegetariano, ovo lácteo vegetariano, ele terá melhor índice. E tudo isso a igreja sustenta com um olho na fé, que é a teologia, e um olho também na razão. Eu vou dar um exemplo de 2 estudos bem rápidos. Um foi feito na Califórnia e outro foi feito aqui no Brasil. O estudo feito na Califórnia por pesquisadores não adventistas resolveram pegar por amostragem um grupo de adventistas da região de Loma Linda, na Califórnia, e comparar com a população californiana não adventista. População normal, que come fast food e tudo mais. E esse estudo revelou que os adventistas viviam 10 anos a mais do que a média da população. Depois disso, 10 anos a mais. Agora, recentemente, no Brasil, um estudo de características semelhantes a esse foi feito, inclusive com verbas do governo federal. Foram anos de estudo, a USP participou, a FAPESP e tudo mais, chamado Adventus, no Brasil, só que foi um estudo mais completo, onde eles pegavam por faixa etária, faziam uma diferença de adventista vegetariano para adventista não vegetariano, com o resto da população, fazendo questões de glicose, hipoglicemia, pressão alta, e novamente eu não sei precisar quantos anos a mais o grupo de adventistas teve em relação à amostragem igualitária do restante da população, mas foram anos a mais. Apenas digo que esses estudos aqui que eu estou apresentando não são, de maneira nenhuma, uma forma triunfalista de falar assim, olha como nós somos bons. Por favor, não entendam assim. É apenas uma sugestão, como eu falei, que independente de você ser adventista, católico, ateu, evangélico, espírita, não importa. Se eu posso deixar como sugestão, cuidem da saúde de vocês, sabe? É muito importante cuidar da saúde. Beber água, aqui, olha, eu tô com meu copinho d'água aqui. Se você não bebe 2 litros d'água por dia, você já está doente. E eu acho que se você tiver mens sana corpore sano, se você tiver uma mente sadia, o seu corpo vai estar sadio. E nós abrimos o nosso bate-papo aqui com uma pergunta bem jornalística sua, que é como sobreviver a um mundo de tanto caos emocional. Eu dou uma dica para vocês. Cuidem do corpo de vocês para que a mente de vocês esteja lúcida o bastante a ponto de promover
elementos ali no cérebro, na sinapse do cérebro, para você ter bons pensamentos, etc, etc. Cuide da saúde. Isso não significa que a adventista não fica doente, que a adventista não tem câncer, não tem nada de... Não é E o triunfalismo. adventista tem restrição à doação de sangue? Essas Não, coisas? não. Esses são as testemunhas de Jeová. Pelo contrário, a Igreja Adventista ela tem um programa chamado... eu posso falar porque não é nada de marketing, nem de venda. Vidas por Vida. Vida por Vidas. Ele foi criado por um grupo de jovens lá do Rio Grande do Sul. Até eu conheço um dos idealizadores, o Moisés, gente boa demais. E criou isso, em primeiro lugar, para os jovens adventistas do Rio Grande do Sul. E espalhou pelo Brasil. Então, sempre tem, eu não sei precisar quantas vezes por ano, mas no calendário da igreja tem a campanha de doação de sangue. E a igreja estimula tanto aquela doação em massa, em que as igrejas se tornam centros de apoio, os adventistas vão ali, doam bolsas, como a pessoa se tornar também um doador permanente, porque você sabe que o grande problema dos bancos de sangue é que durante uma campanha ele tem sangue à vontade, mas durante o resto do ano não tem. Não tem. E o título é Vida por Vidas, justamente porque Jesus na cruz do Calvário doou o sangue dele, ele derramou sangue na cruz por nós. Então o merchan, se eu posso dizer assim, o marketing que eles criaram do Vida por Vidas foi usar o exemplo de Jesus em dar o seu sangue por nós, porque eu não posso dar o meu sangue pelo meu semelhante. Você orienta também as novelas da Record? Sim, oficialmente a gente começou com Gênesis, agora estamos trabalhando numa outra que o Duda vai fazer parte, inclusive. Reis, né? Eu não posso dar detalhes do personagem dele nem nada, né? Meio assim, mas qual que é? Porque é interessante, porque faz muito sucesso, as pessoas seguem, né, muito fielmente. E, em contrapartida, ela como é que eu vou dizer isso sem ser deselegante? Ela concorre com novelas muito permissivas. Verdade. Não é? Assim, de muito sexo, drogas e rock and roll. E, do outro lado, vou generalizar, porque também não quero polêmicas nesse sentido. Quero a crítica pela crítica. Eu quero entender, não é, por que o sucesso chegou para esse tipo de encenação com tamanha força, né? Quando a população estava acostumada a outra coisa, né? É verdade. Outro tipo de dramaturgia. Olha, quando Jesus veio ao mundo, tem uma parte do Evangelho que, se você me permite, eu vou ler para responder a sua pergunta. O Evangelho de Mateus fala que quando Cristo veio ao mundo, ele começou a pregar na região da Galileia, nas cidades vizinhas ali do Mar da Galileia. E o texto de Mateus diz assim, olha, Mateus capítulo 4, versículo 18. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Aqui eu li como teólogo. Quando eu leio como arqueólogo isso aqui, eu fico entendendo como estava o dinamismo da região sírio-palestinense, ou sírio-palestina, na época de Jesus. As pessoas estavam desanimadas. Augusto César havia morrido e havia uma frustração muito grande em torno da morte de Augusto, porque todo mundo pensava que ele era criança de ouro. O Cícero colocava as fichas nele em Augusto, foi o primeiro imperador romano, aquele que seria a continuação do legado de Júlio César, embora Cícero e César não se bicavam. Só que Augusto morreu e Tibério foi um fracasso. As religiões de mistério estavam ali tomando conta e o povo estava desanimado. E aí o evangelista fala, citando Isaías, o povo que estava em trevas viu grande luz. E Jesus começou a pregar. Hoje nós vivemos uma situação análoga. O povo está sedento. O povo está cansado dessa mesmice. E eu tenho um compromisso, Leda. Por isso que eu falei que eu não enfio goela abaixo, mas a boca fala do que o coração está cheio. Como eu tenho essa ligação muito grande com o sagrado, com o divino, eu quero falar dele onde quer que eu vá. Ele tem que ser a minha carta de entrada. E fazendo uma comparação, eu como não sei atirar, eu nunca atirei,
Se você me colocar agora um alvo com uma única chance, eu vou pedir uma metralhadora. Porque com a metralhadora, numa rajada, vou dar vários tiros, alguns vão pegar. Então, o que eu faço? Eu quero que mais e mais pessoas saibam do Evangelho, da Bíblia, de Cristo. Então, se eu tenho a oportunidade de ter um programa de TV de arqueologia, que está na TV e no YouTube, eu falo lá. Eu tenho a oportunidade de dar fazer uma palestra, eu dou lá. Dar uma aula, também falo. De escrever um livro. Que, aliás, depois eu quero mandar meu livro para você. Depois eu vou pedir a sua assessora, viu, a Sandra, para me mandar o endereço. Eu quero lhe mandar o Ceticismo da Fé. O Ceticismo da Fé. Eu quero mandar para você. E eu vou mandar também a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Tá bom? Eu quero sim, com muito prazer. Depois pede a Sandra só para mandar um endereço postal, por gentileza. Vou mandar, com certeza. E o que acontece? Nessas oportunidades, o Jô Soares, eu fui 3 vezes ao programa do Jô na ocasião, depois outros. Aí a Record me chamou na época do Rick Lázaro para dar uma contribuiçãozinha e outra ali, mas nada oficial. Para poder contribuir ali com a Paula Richards e tudo. Quando chegou agora na época do Gênesis, eles falaram assim, a gente quer a sua participação. E eu fiquei até lisonjeado, porque eu não sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus, eu sou adventista. Eu pensei, eles podiam contratar algum teólogo deles, mas se a oportunidade veio, Senhor, para honra e glória de ti, vou trabalhar. E fui com o coração aberto. E olha, o carinho e o respeito com que a Record tem me trabalhado, olha que interessante. Eles sabem que eu guardo o sábado. Nas horas sabáticas, a autora não me manda nada, ninguém manda nada. Até quando é sexta-feira, perto do pôr do sol, do Shabat, ela falou, deixa eu te falar rápido antes que comece o seu sábado. É um carinho, e todas as vezes que eu fui lá dar workshop para os atores, atrizes, nossa, coisas maravilhosas. E aí, o que eu sempre falo para o elenco? E o Duda ouviu isso. Eu não vou ensinar dramaturgia para vocês, eu não sou especialista em teatro, mas eu vou fazer um desafio para vocês. O Brasil tem muitos bons autores, bons livros, e vocês já interpretaram muito que há atores e atrizes consagrados ali, e que faziam essas novelas que você falou de promiscuidade e tudo mais. Mas convenhamos, se eu pegar o Ensaio da Cegueira de José Saramago e jogar numa penitenciária, depois de um ano, quantos presos deixarão a criminalidade porque leram José Saramago? Não estou menosprezando José Saramago, ele tem o seu lugar, mas imagina a minha pergunta. Talvez, com boa vontade, um preso vai deixar a criminalidade porque leu José Saramago, o Ensaio da Cegueira. Agora jogue na mesma penitenciária um exemplar da Bíblia. Dentro de 6 meses, você tem uma igreja funcionando ali dentro com ex-drogados, ex-marginais, ex-traficantes, ex-estupradores, um monte de ex. Eu nunca entendi por quê. Você sabe por quê? Sei. A minha resposta do porquê está justamente na minha dúvida. Esse livro, Leda, ele tinha tudo para dar errado. Você é uma mulher culta e você já deve ter lido muitos livros e você sabe que a Bíblia, do ponto de vista literário, não é um livro que você pode chamar de excelente. Desculpe, eu espero que eu não esteja chocando as pessoas com essa declaração, mas o próprio Santo Agostinho falou que quando ele se converteu, ele tinha dificuldade de ler a Bíblia porque ela não era escrita com o primor de Homero. Homero é muito melhor para escrever. Se eu pegar, por exemplo, o próprio Castro Alves, qualquer dos autores, Graciliano Ramos, eles contam uma história com muito mais apelo do que o apóstolo Mateus. Você está entendendo? É muito mais rebuscado. Agora, só que tem uma coisa. Em que pese o valor literário de Nelson Rodrigues acima da Bíblia, Nelson Rodrigues não consegue produzir o efeito que a Bíblia produz. Aí agora eu dou minha resposta. Isto, para mim, é prova de que esse livro tem uma procedência divina, embora tenha sido escrito por seres humanos. Porque se você escolhesse os melhores autores para produzir a Bíblia e ela tivesse esse resultado, era óbvio. Se eu tenho o melhor jornalista produzindo a matéria, não é surpresa ganhar o prêmio Putzler de jornalismo. É óbvio, ele era o melhor. Mas quando você tem o pior, o último da lista ganhando, tem alguma coisa aí. Então esse livro foi escrito por homens de uma forma simplória, mas tem um poder nele acima uma força dos autores. Extraordinária mesmo. Exatamente. Aí que eu falei para os atores e atrizes, olha, você dificilmente vai encontrar alguém na rua que vai falar para você assim, obrigado, eu desisti de me matar porque eu assisti sua peça interpretando Nelson Rodrigues.
Mas é provável que vocês vão amanhã encontrar muitas pessoas que vão agradecer chorando, que tiveram uma mudança de vida por causa da novela bíblica que você interpretou. E eu vi alguns atores e atrizes ali lacrimejando. E é isso mesmo. Sabe, eles estão interpretando Bíblia. E esse livro tem um poder. E o que eu falei aqui em forma apenas de alusão alegórica, aconteceu de fato. Nós temos relatos de pessoas que desistiram do suicídio assistindo a novela Gênesis. Eu vi o caso de uma mulher que ela falou que ela estava na porta de um bar, estudo nas redes sociais as pessoas comentando, e ela encontrou 3 camaradas jogando sinuca lá e bebendo, e falou assim, rapaz, você está acompanhando aquela novela Gênesis? Eu tô. Você olha, cuidado que Deus não gosta disso. Tá louco? Rapaz, será que tá tudo aquilo na Bíblia? Eu falou assim, rapaz, eu não sei, mas eu tô querendo estudar a Bíblia, qual que é a novela? Aí eu falou assim, rapaz, vamos estudar a Bíblia então, só que a gente vai ter que mudar de vida, porque você sabe que estudar a Bíblia a gente muda de vida. Vamos, vamos. Aquela mulher estava no ponto do ônibus. Ela falou assim, eu nunca podia imaginar que num domingo de manhã eu ia ver num boteco, onde os camaradas já estão enchendo a cara e saindo das mulheres, 3 homens conversando de Bíblia e não de Big Brother Brasil. Então, quer dizer, eu também não quero polemizar, mas eu acho o seguinte, a gente tem que trazer um conhecimento que transforma, sabe? Um conhecimento que transforma. Com todo respeito aos meus amigos ateus, diz que uma vez teve alguém que estava querendo propor um debate se Deus existe ou não. E trouxeram um defendendo a existência de Deus e um ateu que ia negar. Só que aquele que defendia a existência de Deus falou o seguinte, você diz que a religião é o ópio do povo, citando Karl Marx. Eu vou fazer uma proposta. Minha única condição para o debate. Eu vou colocar dentro da sala 50 ex-prostitutas, ex-drogados, ex-traficantes, ex-assassinos, pessoas que mudaram completamente de vida por causa da Bíblia que eu prego para eles. Agora, eu gostaria que você colocasse também 50 pessoas que também deixaram os mesmos vícios e crimes por causa do ateísmo que você prega. É a minha condição para o debate. Não houve o debate. Então, em que pese o meu respeito, e eu tenho amigos ateus que sabem que eu falo isso com muita tranquilidade, franqueza e respeito, eu tenho aqui Deus um Delírio, do Richard Dawkins, está na prateleira ali. Eu não sei quantas pessoas deixaram a criminalidade porque leram Deus um Delírio, de Richard Dawkins. Eu vejo adolescentes que largaram a igreja porque leram aquilo ali. Mas um rapaz que estava usando drogas e falou o seguinte, olha, depois que eu li Richard Dawkins, eu não consigo mais usar drogas? Não vejo. Não vejo. Agora, esse livro, ele me dá um 14º salário, sabe, Leda? Qual que é o 14º salário? Pessoas que falam para mim assim, olha, eu quero te agradecer muito, porque eu assisti um vídeo seu, mudou minha vida, eu estava com depressão. Eu dei um podcast no Flow esses dias aí. E mesmo no Flow. Eu vi um pedaço. Você viu? Eu tive a coragem de falar ali. O Monark parece que é ateu, né? O Monark não, o Monark não, o Monark acredita em Deus. O outro, nossa, agora fugiu. O Igor, que eu acho que é ateu agnóstico. O Monark passou a acreditar em Deus. O Igor, ele não chegou a se pronunciar, mas eu acho que ele é agnóstico. Eles foram super respeitosos. Uhum. Tanto é que uma hora que eu levantei para ir ao banheiro, o próprio Igor puxou um hino religioso. E na hora que eu fui comer o meu sanduíche, eu não posso me envergonhar do meu Deus, eu falei, gente, eu faço oração antes de comer. E sabe, olha, eles foram muito respeitosos. Mais respeitosos do que, às vezes, alguns pares, se você me entende. Olha que legal. E naquele momento ali, eu abri o coração. E eu falei da minha depressão, da minha luta, eu me humanizei. Eu fiquei muito comovida com o seu relato da depressão. E eu porque tenho foi muito pesado, porque depressão é muito sério. Muito sério. E eu tenho mais um caso de alguém que também ia se matar naquela noite. Foi até o diretor do Centro de Vida Saudável que mostrou isso aqui. E a pessoa desistiu do suicídio. Esse, para mim, Leda, é o meu 14º salário. Entendeu? Não passa pela contabilidade, eu não preciso relatar por imposto de renda, mas pode ter certeza, faz de mim um milionário. E isso para mim é terapia. Eu não venci todas as minhas dores. O próprio Cristo terminou o ministério dele com um brado de dor, falando, Deus meu, por que me desamparaste? Se Cristo teve a humanidade e a clareza de admitir que está doendo, por que eu vou querer bancar o super-herói? Não preciso disso. Mas eu consigo, através do outro, chegar a Deus. Ai, que bonito. Cadê o seu livro para você mostrar? Você disse, tá aqui. Vou pegar aqui para você. Tá aqui fácil. Tá aqui, ó. Peraí só um pouquinho. Ó, esse aqui é mostrar.
Obrigado. importante para as pessoas saberem. Olha, esse aqui que eu vou mandar para você é o Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Tá. É uma enciclopédia ilustrada que eu conto sobre a arqueologia e a vida de Jesus. Tem QR Code com episódios que eu gravei em Israel, mostrando todos os passos de Cristo. E esse aqui é o Ceticismo da Fé. Né? O Ceticismo da Fé. Esse aqui é um esse é o mais volumoso. recente, né? Esse é o mais recente. Esse aqui eu escrevi primeiro, depois esse aqui. E eu vou mandar para você com muito carinho, Leda. Obrigado por ter dado a oportunidade de eu mostrar os livros aqui para o seu público. Tem que mostrar, sim. Temos que... As pessoas têm que saber o que é que a gente está falando e como é que podem se informar mais, né? Não fazendo merchan, mas como é que eu acho? Se for no qualquer livrarias da internet, o Amazon.com, você consegue digitar lá o Ceticismo da Fé, Enciclopédia Rodrigo Silva, aparece fácil, eles entregam em casa. E você sempre foi um homem de fé. E na hora que bateu a depressão, que você ficou mal, foi a fé que te salvou? Foi. E é interessante. Quando eu digo foi, você viu que eu titubeei aqui por uma única razão. É porque a fé sozinha, ela não faz muita coisa. A fé sozinha, ela pode descambar para ser apenas uma pessoa crédula, o credulismo. O que é o credulismo? É a fé ingênua, tá certo? É uma diferença entre ser crente e ser crédulo. A fé por si mesma, ela pode cair por credulismo, aquela fé ingênua que acredita por amor de acreditar, ou ela pode cair para a autossuficiência. O poder do pensamento positivo, Norman Vincent Peale. Não é esse tipo de fé que eu tenho. Eu acredito que essa fé ela vem unida com um outro elemento chamado graça. A graça é a mão de Deus estendida a mim, e a fé a minha mão estendida a Ele. Então essa graça, Deus me pegou, e Ele pegou talvez num fiapo de fé, porque Jesus falou o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e pouco eu tinha um grãozinho de mostarda aqui, para até mostrar no seu programa, um negocinho bobo, pequenininho. Não está aqui não, senão eu ia te mostrar. Ele é uma coisa ínfima, bem uma coisa mínima, Mínima. Jesus falou, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte, arranca daqui e vai para lá. Não é uma coisa literal, é claro, mas um monte de problemas. Por quê? Porque a fé mínima, alicerçada em Cristo, ela se torna forte. Forte. Então é autoajuda, auto com L. Não é auto de autoajuda. Sabe? E Deus, o que Ele precisa, Leda, falo para você e para todo mundo que está nos assistindo agora, é apenas um fiapo de Senhor, eu estou aqui. Às vezes, a oração mais sincera que alguém pode fazer é apenas um sussurro e um gemido. Não vai ser uma oração tão belamente composta como a oração de São Francisco que eu citei a princípio. Vai ser apenas um gemido. Ou, quem sabe, uma frase de desespero, como do ladrão na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Deus precisa apenas de um suspiro. É o suficiente para Ele te rasgar o céu e vir ao seu favor. E Deus viu que muitos dias eu não conseguia orar. Eu só conseguia chorar, sabe? E Ele estava ali comigo. Ele estava comigo. E muitas vezes eu não entendia por que do silêncio dele. E Ele estava comigo. Porque Ele também teve que ficar silenciado quando Cristo clamou na cruz: Deus, meu, por que me desamparaste? E o Pai também teve que ficar calado. É como se Ele falasse assim: filho, não dá para você explicar. Para eu te explicar, você não vai entender agora, mas confia em mim. E Jesus, mesmo sem ter uma resposta do Pai, depois de ter clamado, por que me desamparaste? Ele falou, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu falei, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Hoje, a posteriori, eu vejo como Deus me salvou, como Ele esteve comigo. Tá certo? Agora alguém pode perguntar, mas se Deus te amava mesmo, por que Ele te deixou cair no buraco? Tem coisas que a gente não entende, Leda, mas uma coisa eu sei, eu não discuto com um especialista. O especialista faz coisas que a gente não entende porque não é nossa área, né? Nós dois aqui, a minha esposa é arquiteta, nós dois não somos arquitetos. O arquiteto, eu vejo a minha esposa, nós estamos construindo uma casa aqui no condomínio, e eu vejo a minha esposa conversando com o mestre de obras, com o pessoal lá, parece que está falando assim, chinês, sabe? Eu fico olhando os dois assim, eu me sinto um idiota no meio dos dois. Assim, não, porque tal, é o travertino, é isso aqui, é o assentamento da Liba. Um vocabulário que eu não entendo, e eu acho que essa altura da vida eu não vou querer entender, você está entendendo? A minha participação com ela é como coadjuvante mesmo. E então, o especialista, ele faz coisas que a gente não entende, mas confia nele. Ele está sabendo.
sabe? E Deus é o especialista maior. E eu posso dizer para você, nós estamos na dinâmica do grande conflito entre o bem e o mal. Se sofremos demais, nós não suportamos. Mas se sofremos de menos, não sabemos qual mal é o mal e não vamos querer nos livrar dele. Mas eu tenho uma convicção para dar para você. A metanarrativa, não narrativa, que a palavra narrativa agora ficou com um conceito muito pejorativo. Estou falando da metanarrativa. Problema essa palavra agora. Agora estou falando de metanarrativa. A metanarrativa bíblica seria mais ou menos como uma mulher que uma vez teve um sonho e que ela viu um anjo mostrando para ela uma coxa cheia de fios para cá e colorido para lá e para cá. E ela falou, que coisa mais horrorosa, o que é isso? Aí o anjo falou assim, é Deus costurando a coxa da sua vida. E ela falou, nossa, mas que coisa horrível. Aí o anjo falou, não, calma, calma, vem para cá. E ela percebeu que ela estava olhando a coxa pelo lado avesso. Do lado normal, a coxa de retalhos faria um belo de um desenho que do outro lado ela não entendia. Nós estamos do lado de cada eternidade. Então a coxa de retalhos de Deus, ela é truncada, ela não faz sentido. Criança e leucemia são combinadas na mesma frase, sabe? Inocentes morrem. As perguntas que você fez, né? Por que a pessoa chama a outra de macaca? De onde vem tanto ódio por causa do sexo da pessoa, por causa da cor de pele dela, por causa que coisa ridícula, da etnia dela? Por quê? Por que tanta maldade, Senhor? Nós não vamos ter resposta, mas nós temos uma pergunta que mata essa pergunta. Por que tanta bondade? Por que tanta bondade? Ao mesmo tempo que eu vejo assim, por que, conforme o exemplo que você deu, a mulher chamou a outra de macaca? Eu não sei. Mas também, por que Madre Teresa de Calcutá abandonou uma vida de riqueza na Albânia para dedicar aos pobres na Índia? Eu também não sei. Mas eu sei de que lado eu quero ficar. De Madre Teresa e não da que chamou a outra de macaca. Porque nós estamos num conflito cósmico. E eu já sei qual lado que eu escolhi. É muito importante isso, né? Saber qual lado que você escolheu. É decisivo. Exatamente. Olha, eu adorei. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Foi um prazer. O prazer foi meu, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, eu me senti muito feliz. E não esquece de mandar o livro, hein? Oi? Não, por favor, já está aqui ó, com mais de 3.600 pessoas de testemunha, tá bom? Vai chegar aí com muito carinho. Tá bom? Muito obrigada. Eu espero conhecê-la pessoalmente. Perdi a oportunidade uma vez no aeroporto, mas Deus ainda vai permitir que os nossos caminhos se encontrem. Vamos promover esse encontro, tá bom? Estou à disposição. Que Deus abençoe muito você, sua carreira e sua família. E o Duda, muito obrigada. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau. Um abração. Tchau. Oi, tudo bem? Eu passei aqui para te pedir para fazer comentários, para compartilhar esse vídeo, para me dizer o que você achou dessa entrevista, para dizer quem você gostaria que eu entrevistasse, enfim, para participar comigo do meu canal. Eu gostei muito de fazer a entrevista com o teólogo, arqueólogo e escritor Rodrigo Silva. Ele também gostou de me dar a entrevista. Mas e você? O que você achou? Isso é muito importante para mim. E é muito importante para o YouTube que você compartilhe, que você comente, que você dê a sua opinião. Isso me dá visibilidade, isso me dá mais credibilidade com o YouTube. É importante para mim. É muito importante para quem faz conteúdo para o YouTube. Eu estou te pedindo isso, para você dizer para os seus amigos que existe esse canal, para você compartilhar as entrevistas. São muitas, são mais de 600 entrevistas. Fique à vontade. Venha comigo, participa junto com a gente. É um prazer realmente ter você aqui.